Os melhores, os piores, aqueles que decepcionaram. Senhoras e senhores, chegamos ao Oscar do jornalismo brasileiro. O prêmio Emmy do esporte bretão. A maior coroação do humor e da zoeira dentro do esporte chamado futebol. Eu, Mr. Pedro Vitor, a cota estética deste canal, a reserva moral e estética desse canal. Agora vou apresentar este grande prêmio com categorias inenarráveis de qualidade para a gente falar sobre a nossa temporada. Mas antes, apresentarei os convidados. Primeiramente, este homem que é jornalista, cronista, catequista, comentarista, várias coisas com Insta, Kelvin Polasso, senhoras e senhores. Menos comunista, né? Piadinhas à parte, já vimos que o Natal fez mal para o nosso apresentador aqui, Pedro Vitor, falando de uma estética que a gente sabe que é inexistente. Eu sempre fui o mais bonito do canal. Você compõe cenário. Não. Sempre aí foi só assim. Se eu for ao concurso aí. Aqui, ó. Do campeonato de beleza, você precisa nascer de novo. Te orienta. Não é o que as moças costumam falar. Não sei. E agora vamos apresentar nosso segundo convidado, semi-sócio deste canal, já presente em alguns momentos. O nosso advogado Paloma, praticamente, de tão presente que está dentro deste canal. O nosso craque neto da jurisdição. O nosso Madono do jornalismo. Aquele que já... Se algum de nós acontecer algum bel com algum de nós, ele com certeza seria o primeiro escalado para fazer parte do programa. Nosso... Como é que é? Nosso piloto reserva da nossa equipe de Fórmula 1. Senhoras e senhores, Gabriel Fábio. Olha, primeiro eu queria dizer que é feio mentir para a audiência, esse negócio de estética não tem nada a ver. Você já começou mentindo na sua primeira fala. Eu acho que você tinha que rever esse negócio aí. E me falaram que era Oscar, eu me produzi, tomei banho, não sei se a audiência vai conseguir sentir o cheiro do perfume que eu passei, mas vamos lá. Precisa responder isso mesmo? Foi só. Tá, eu vou desconsiderar essa frase. Você pediu ataques. Você pediu para ser zoando. Eu teria um monte de piadas com nome de perfumes franceses, mas em respeito a você e a nossa audiência, eu não vou falar. É aquele perfume do Cebolinha da Jequiti? De Cebolinha da era bom. Eu comprei esse perfume para o meu irmão e, em minha defesa, eu uso mais que ele. É muito bom. Exatamente. O pior quando a pessoa... É aquele perfume clássico, Cheiro de Merda, né? É, grande perfume francês. Ele é Toilette Rabanne, que é quando dá uma cagada no banheiro e não passa um ar. Brasil, já vamos então para as nossas categorias. Vamos falar do melhor jogador do ano, do melhor técnico, a decepção da temporada, a tosquice do ano, que a gente gosta de falar de momentos duvidosos, e ainda os nossos quadros especiais com previsões para 2026. Mas começando com o nosso prêmio, um prêmio nobre. Quem é o melhor jogador do futebol brasileiro este ano? Prêmio Oxê Craque, patrocinado por Craque Neto. Kelvin Polasso, abra sua opinião. Não tem opções, né? Eu posso citar qualquer nome. Você cita qualquer jogador, e se a gente tiver divergência, vamos debater sobre quem de fato merece esse troféu. Acho que foi o nosso querido Thiago Volpi, né? Era pior, é melhor jogador, não pior. Melhor artilheiro. Na brincadeiras à parte, para mim acho que é um prêmio bem claro, né? Jorginho de Arrascaeta, acho que o melhor jogador do melhor time, não foge muito disso.
Um jogador que não era de tantos gols, não era de tantos números, mas nessa temporada bateu ali quase 20 gols, quase 20 assistências. Foi um cara que ditou o ritmo desse Flamengo, que foi campeão carioca, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, quase foi campeão do mundo. Graças ao nosso querido Saponov, não foi campeão do mundo. E o Arrascaeta foi esse maestro, então acho que não teve nenhum nome próximo a ele. Meu voto também, bota a Arrascaeta nessa porra que o bicho brocou. E obrigado, Safonov, porque senão a gente teria que lidar com o Flamengo campeão mundial. Então, se tivesse o prêmio Carrasco / patrocinador da alegria do ano, Safonov merecia uma vodka de comemoração. Gabriel Fabro? Rapaz, eu achei que a gente ia discordar logo na primeira categoria, mas é uma votação unânime, porque eu também escolho a Arrascaeta, não tem como fugir dele. Desde a época do Cruzeiro, já vem deitando, carregando esse Flamengo desde 2019, fazendo os flamenguistas chorarem de emoção aí por várias vezes. E eu queria mandar um recado ao meu primo Fábio, que provavelmente não vai ver esse vídeo, mesmo que eu mande o link para ele, mas você, Fábio, merece ser punido, porque você é curitibano, paranaense, nunca morou no Rio de Janeiro e se diz flamenguista, nunca viu um jogo do Flamengo no Maracanã, não tem uma camisa oficial do Flamengo, e é aqueles flamenguistas terceirizados, como muitos flamenguistas são. Mas, apesar de tudo isso, meu voto vai para o Arrascaeta, e obrigado, PSG, por fazer a alegria de 99% do Brasil, talvez. E detalhe, agora também, além de ser um programa de retrospectiva, de grandes momentos do ano, já acabou com a ceia de Natal da família Fabro neste momento, né? A gente já pode puxar o ringue de boxe e as luvas. Ele é da outra parte da família, tá tudo tranquilo. Então acabou com o ano novo. Né? Chegamos a uma guerra já na família Fabro, já com 7 minutos. Vai ter briga. Exato. Se der briga, grava pra gente que a gente faz uma reação no próximo programa. Porque de confusão a gente gosta. Então, a Arrascaeta ganha o prêmio Você é Craque e receberá em breves o prêmio a balinha 7 Belo, que é o máximo que o nosso orçamento permite. Ele ganha a ducha daquela empresa famosa que patrocina uma certa rádio aqui de Curitiba. Não temos esse orçamento. É balinha 7 Belo se quiser ainda. O pior é que uma vez eu ganhei uma ducha numa premiação dessa rádio aí, mas eu não cheguei a nem ir buscar. Aí é foda. Quando a pessoa tem preguiça até de buscar o chuveiro para tomar banho, é complicado. É que é meio contramão, era só um chuveiro, não valia muito a pena. Tudo que é ganhado vale a pena. Exato. Essa frase é um pouco perigosa. A audiência pode interpretar de outras formas. Se você tivesse investido mais no chuveiro e em buscar, você não teria que investir tanto em perfume. Pense nisso. Tudo bem. O gasto seria menor. Exatamente. Agora vamos para um troféu em homenagem ao Professor Luxemburgo. O Professor do ano. Melhor técnico. Agora invertendo a mesa, Gabriel Fábio, quem é o técnico do ano para você? Cara, eu vou dar um voto aí que vai surpreender um pouco a galera, mas eu particularmente não, porque eu já conheci um pouco do trabalho dele aqui da época do Atlético, que foi o Rafael Guanais no Mirassol. Ele conseguiu fazer o Mirassol brigar do começo ao fim do campeonato, na parte de cima da tabela, não dando chance para outros times grandes que se esperava mais, por exemplo, o Botafogo, o Fortaleza, no começo do ano se esperava mais, próprio Fluminense, enfim, alguns exemplos aí. O Corinthians até que tem um time legal até, e ele conseguiu colocar esses times para comer poeira e mostrar que o Mirassol não é time de se jogar fora. Eu, particularmente, já imaginava que o Mirassol ia fazer um bom campeonato, porque em 2024 eu entrevistei o De La Torre, que na época era do Mirassol, e ele, do jeito que ele falou para mim no começo do ano, eu já imaginei que o time ia bem. Mas me surpreendeu ainda mais do que eu já imaginava. Então, meu voto vai para o Rafael Guanais do Mirassol. Quer ouvir?
Cara, eu vou deixar você decidir, eu vou votar no Felipe Luiz, treinador do Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores, campeão carioca. Lógico que ele fez muito com um elenco que é muito superior aos demais na América do Sul e no Brasil. Tá ali junto com o Palmeiras ali como o grande time, acho que tem um elenco ainda superior até ao Palmeiras, mas é um trabalho excelente, ganhou os principais títulos, acho que merece no mínimo uma menção honrosa aqui, e falar um pouquinho do trabalho do Guanais, um trabalho extraordinário também no Mirassol. Eu acreditava que o Mirassol seria rebaixado, apesar do bom trabalho, apesar da boa estrutura. Se você olhar investimento, se você for olhar o elenco, era um time para ser rebaixado. Era um time que, se for olhar só o elenco, poderia ter sido rebaixado. Eu vou longe da ideia daqueles que falavam que ia ser a pior campanha da história. Para mim, iria ficar longe disso, como ficou extremamente longe. Mas eu achava que seria rebaixado, o que brigaria fortemente para isso. E seria o normal. E o time conseguiu uma vaga na Libertadores. E como será o normal, o Mirassol brigar para não cair no ano que vem. Ainda mais tendo uma temporada tendo que se dividir ali com Paulistão no início do ano, ali pegando com algumas rodadas do Brasileirão. Acho que eles vão focar no Brasileirão, mas de uma certa forma atrapalha. Depois Libertadores, com viagem, com tudo mais, aprendendo a jogar uma competição nova. E Copa do Brasil, esse ano eles não jogaram a Copa do Brasil. Então vai ser muito mais difícil para o Mirassol. Já tem jogador saindo, o Gêmeos está acertando com o Fluminense. Então, para mim, o Mirassol briga para não cair. Mas o futebol e o trabalho foi excepcional nessa temporada. E é um trabalho muito bem feito. Cara, não tem para mim nenhum. São dois ótimos nomes. Eu acrescentaria mais um como menção honrosa: Guto Ferreira, cara. O que o Guardiola fez pelo Remo, velho. Se não fosse ele, o Remo não teria subido. Então, acho que também é outro grande nome que fez um trabalho muito bacana. O Mozart, poderia colocar também o Mozart e o Odair? Poderia, mas com o orçamento que vocês tinham, subia a obrigação. Falei, tô leve. Então, vocês tinham dinheiro, vocês tinham que subir. Então, O Mozart tinha um monte de bagres no ataque. mas só foi a defesa. A vida do torcedor coxa branca é ter um monte de bagre. Mas é justamente também o estilo do Mozart. O Mirassol também na temporada passada era uma equipe não tinha um ataque tão brilhante, mas que também se saía muito bem defensivamente. Acho que é mais ou menos o estilo dele também. Mas vou no Guanais, muito pelas dificuldades e porque a gente não imaginava o desempenho que ele teve. Então, mas Felipe Luiz também fez um ótimo trabalho. Para mim, o Felipe Luiz deixou muito claro que ele será em breve técnico da seleção brasileira, pelo desempenho dele. E é um cara que está abrindo portas para o futebol europeu também. Isso que eu ia falar. A menos que ele fale, não, melhor não arriscar, melhor eu ir para a Europa, que é menos dor de cabeça, né, que comandar a seleção. Mas, então, sem dúvida... Então foi o único visionário que acreditou no Mirassol? Sim. Eu acreditava que o Mirassol seria uma campanha de talvez sul-americana, mas não Libertadores. Não imaginava. Gosto bastante do trabalho do Mirassol. Há muito tempo acompanho de ver positivamente como um exemplo, mas eu não imaginava jogar dessa forma. Então, apesar de que, igual você falou, eu lembro também do Guanais no Atlético e lembro do trabalho dele ser muito bom. Então, eu um trabalho legal. Não me surpreenderia ele fazer o trabalho que ele fez, mas de fato... Não, e se você analisar o Inter, lógico, o Inter é um time que hoje está muito desestruturado, principalmente financeiramente e organizacionalmente. Mas o Inter tem muito mais dinheiro que o Mirassol e quase caiu. Você pegar o Fortaleza, que está muito estruturado há 7 anos, o Fortaleza caiu. O Atlético Paranaense, que estava muito estruturado, o time de vocês, caiu ano passado. E é um time que tinha mais grana, uma estrutura mais organizada aí há pelo menos uns 10 anos e caiu. O Santos caiu recentemente, então, por mais que seja um trabalho organizado,
O normal é que esses times briguem para não cair. Não tem muito como fugir disso. Eu acho que essa campanha é até uma exceção, mesmo o trabalho sendo muito bom do Mirassol. Exatamente, acho que não tem nem o que dizer. Então, Rafael Guanais ganha o troféu O Fechou do Ano, receberá em sua residência uma paçoquita de presente pelo título, que é o que o nosso orçamento está permitindo. Uma sodinha. Guaraná caçulinha. Com a caçulinha da próxima temporada, porque ele é proporcional ao futebol entregue. Vamos falar do troféu Super Grêmio tá demais de decepção da temporada. E para mim só existe um nome para decepção da temporada, e é do maior rival do Grêmio, Internacional. O que o Internacional, principalmente com aquela história que nós temos o melhor ataque da América do Sul e não tem entregado porra nenhuma para ter sido salvo na última rodada pelo Abelão, cara. Decepção da temporada para mim. Não tem outra. Pra mim. Cara, acho que também não tem nem é clubismo, porque eu acho o time do Inter melhor que o do Grêmio. E o Inter, tanto que o Inter foi campeão gaúcho, sendo superior ao Grêmio em quase toda a competição, sendo superior nos 3 Grenais do Gauchão ali, até no Gauchão o Inter jogava um futebol legal, começa o Brasileirão ali jogando um futebol minimamente razoável, empata com o Flamengo no Maracanã, mas depois se perde ainda com o Roger. Tem uma decisão estúpida que é trazer o Ramon Dias, depois traz o Abelão ali para tentar salvar, cai na Copa do Brasil, cai na Libertadores, não vai muito longe nas 2 competições, e tinha um elenco, principalmente um time titular até o meio do ano, que era um time muito interessante. Lógico, Valência e Borré não renderam, mas são grandes jogadores, são jogadores que o Inter fez um investimento grande. O Alan Patrick, que é um baita jogador, mas que é aquele jogador que também não decide jogo importante. Vai bem nos Grenais, é verdade, mas fora Grenal, normalmente ele pipoca em jogo grande. Mas você tem ali grandes jogadores, o Vitão, que está sendo disputado por Cruzeiro e Flamengo. Você tem um bom time, mas que não rendeu e que não foi rebaixado por sorte. Pela borboleta do Baldaço, teve umas coisinhas pelo Abelão, por uma mística, mas era um time que poderia brigar tranquilamente por Libertadores. Não foi rebaixado, como eu disse, por sorte. Aí nessa categoria eu já vou discordar de vocês. Eu já acho que para mim a decepção da temporada, o troféu Super Grêmio, devia ir para o Botafogo, porque ele foi o campeão brasileiro e da Libertadores no ano anterior. Tudo bem que perdeu os jogadores, mas com o orçamento que eles têm, a mesma coisa que o Pedro disse do coach do Atlético terem obrigação de ter subido por conta do orçamento, pelo fato do Botafogo ter a SAF, ter o investimento, ter o João Testão, por ter tido o título da Libertadores, ter enfrentado o PSG no Super Mundial, ter ganho do PSG. Tudo bem que o PSG jogou meio de sangue doce naquele dia, mas ainda assim ganharam do PSG. Então, para mim, eles tinham que ter tido condições de brigar pelo menos ali em G3. Eles até ficaram na parte de cima, mas eu esperava um aproveitamento melhor, brigando de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras até o final do campeonato. Só que vamos falar um negócio do orçamento do Botafogo, um orçamento que é imaginário também, né? O Thiago Almada, por exemplo, que foi um dos astros dos títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil, não sei como está hoje. Mas ele saiu do Botafogo, o Botafogo não tinha pago ele ainda, ele tinha dado ajudado a dar uma Libertadores e um brasileiro para o Botafogo. Eles pegaram o Cuiabano e Nathan Fernandes do Grêmio. Até o final do Brasileirão não tinham pagado algumas parcelas. Então é um time ali que tem um orçamento bilionário, mas que é meio imaginário também. Exato. E o ponto que para mim mais bate é que, e eu não coloco o Botafogo nessa lista, é o objetivo. O Botafogo tinha como objetivo qual? Fazer um Super Mundial de destaque. E de fato fez. Fez um ótimo Super Mundial para as possibilidades que tem. O foco do John Textor, em todas as entrevistas que ele dava, e tudo que era dito era, o foco é o Super Mundial.
fazer um Super Mundial competitivo. E o Botafogo fez. O Inter falava que esse brasileiro vai ser diferente. Que esse Copa do Brasil vai ser diferente. Cara, foi o mesmo Inter que a gente vê há no mínimo 10 anos. É o mesmo time, para não dizer pior. Então foi um time que gastou muito, não entregou nada e foi salvo pelo mesmo milagreiro de sempre. Abel Braga. O cara que mexe com psicológico, o cara que falou, meu filho, vocês querem ainda ter um contrato decente, joguem bola. Foi salvo pela borboleta, pela mística da camisa, salvo pelo Beira-Rio, não sei porquê, mas foi salvo. Então, eu acho que é mais vergonha você ter um time que não consegue nem ser competitivo do que ter um time que, por se dividir em tantas frentes, acabou que não rendeu tanto quanto se esperava. O Botafogo perdeu também os principais craques da temporada passada. Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus jogou até o Super Mundial. E as contratações, a maior parte, foram jovens. Léo Link, Nathan Fernandes. Teve alguns jogadores que nem foram tão aproveitados. Léo Link acabou jogando bastante no final da temporada, porque o John saiu, o Neto veio e se machucou. Nathan Fernandes quase não jogou. Teve Elias Manuel, que era do Grêmio, também estava na MLS, praticamente não jogou. Então, investiu muito em jovens, que a maior parte deles foi pouco aproveitado. Talvez o melhor ali foi o Montoro. Exatamente. E o ponto que eu coloco do Botafogo é: o Botafogo teve Recopa, Supercopa, um monte de competição. E fala, mas jogou um monte de competição porque ganhou no ano anterior as classificatórias, entre aspas. Sim, faz sentido. Só que é desgaste. É um time que teve que se dividir em muitas frentes. Então, você ter uma competição de Libertadores, você ter um bom Super Mundial, a Libertadores realmente foi abaixo, mas ter um brasileiro, ok. Dentro de todo esse cenário, não acho uma má temporada. É claro, foi abaixo do que poderia ser, mas vexame acho que não. Vexame, para mim, é o Internacional. Agora, Kelvito, começa com você a nossa próxima categoria. Troféu Zuriudo do ano. Aquele momento tosco que você lembra deste ano, aquele momento que você fala, esse momento embarcou a temporada. Cara, acho que teve vários, né? Principalmente falando de futebol brasileiro. Já que eu não tô puxando tantos aqui da memória, eu vou puxar algum do Inter ali da reta final, não por um clubismo, por um ódio no Inter, mas porque tá mais fresco. Então eu vou puxar um que a gente já falou um pouquinho aqui agora, que foi a borboleta do Baldasso. Acho que todo o enredo ali da reta final do Inter, mas vou puxar a borboleta do Baldasso. Ele falou que encontrou uma borboleta branca. Depois, para quem não viu, né, encontrou uma borboleta branca, começou a conversar com um companheiro ali de live dele, isso no início da tarde, né, quando eles estavam chegando no Beira-Rio lá pro último jogo contra o Bragantino, foram pesquisar o que significava, e segundo eles poderia ser um parente, um ente querido que se foi e veio comunicar algo, e na mente genial de Fabiano Baldasso era o Fernandão, que veio comunicar que o Inter não seria rebaixado. Acabou sendo uma profecia que virou interessante, mas não deixa de ser um momento tosquíssimo, engraçado e maravilhoso. Então, eu vou citar esse momento. Achei que o senhor ia citar a história da Maroc. Cara, muito boa também, né? Mas acho que vale o combo geral do Inter ali, que o Inter fez um enredo de rebaixado que acabou não sendo. Mas teve várias situações ali. Inclusive teve a coletiva do Abel quando ele chegou, falando da camisa rosa. Também foi uma que poderia entrar facilmente. Ele falando pra torcida entrando no CT. O anímico do time tá fudido. Também foi um baita momento. Mas para mim, o grande momento deste ano, e que eu gostaria de fazer um protesto
porque também não se concretizou, por que o São Paulo não deu passe suficiente pro Ferreirinha pro Neto precisar usar a tanguinha? Eu quero nomes. Eu quero que as pessoas me informem por que o Neto não passou essa vergonha. Seria o grande momento. Porque o Neto é craque, né? Ele é coerente, ele sabe que o Ferreirinha. Não, ele sabe que o Ferreirinha não tem essa capacidade para fazer 10 gols. Acho que na nossa mente zoeira a gente acreditou. Mas o craque Neto sabia, esteve lá dentro, sabia que o Ferreirinha não tinha essa capacidade. Sabia do riscado. Ele sabe do riscado, ele entende do rolê. E pra você ver como o Neto é malandro. Ele desafiou um cara do São Paulo. Se fosse um cara do Palmeiras, tinha batido os 10 gols e ele tinha se fudido. Mas desafiou alguém do São Paulo, então a probabilidade de acertar o gol ou terminar a temporada lesionado é muito grande. Como o meu irmão também tricolor diz, o departamento do médico do São Paulo é quase um açougue, né? Que todo mundo sai mal, cortado, fatiado, sai com arritmia, o outro sai com ataque cardíaco. O CT de São Paulo destrói as pessoas, né? Então, mas uma pena que Ferreirinha não teve a continuidade na sua saga de gols para fazer Craque Neto terminar com a tanguinha, né? Que triste esse momento, né? Eu lembrei de um momento muito bom do Craque Neto também, dele humilhando o William Bonner depois da Globo dar uma zoada na Band pela Globo. Pela Globo ter tomado a Fórmula 1 da Band, o Craque Neto ficou putaço. Cara, é um vídeo de uns 20 minutos do Craque Neto showman, humilhando a Globo das formas mais inacreditáveis. Mas você, Bonner, você não é craque, Bonner. Mas agora, Gabriel Fábio, os seus momentos deste ano. Rapaz, eu vou fazer uma menção honrosa à questão da Maroc, que foi uma questão que parou o Brasil, parou o futebol brasileiro. Foi uma história muito bonita de acompanhar o desenrolar. Léo Dias apoiando com qualidade, informando. Foi muito legal. Vou fazer uma menção honrosa a essa questão do Ferreirinha também, que infelizmente ele não chegou aos 10 gols, a gente não teve oportunidade de ver o Neto de tanguinho. Também lembro dessa questão do Neto esculhambando o Bonner, foi muito legal. Teve o Neto também humilhando o Depay no programa dele, também foi muito legal, falando que o Depay não é ídolo no Corinthians, essas coisas todas. Cara, teve vários momentos interessantes. Um que me marcou muito foi mais recente, foi o Bruno Henrique falando que ele é tricampeonato, que o Flamengo é tetracampeonato e ele é tricampeonato. Esse realmente foi um momento bem marcante que marcou meu coração de uma forma muito singela. Eu tô achando que essa audiência vai ter que escolher um veredito ou lembrar de outros, porque são vários momentos, não tem como selecionar um ou como pelo menos 2 de nós votar em um, porque são muitos momentos que ficaram para a história em 2025. Foram grandes momentos e vamos botar para a audiência. As opções, para mim, é tanguinha. A minha opção é tanguinha. Gabriel Fábio, acredito que seja a Maroc, né? A Maroc pelo entretenimento, mas a do Bruno Henrique também eu gostei bastante. E para o Kelvin, a borboleta do baldaço. Grande momento, Sandy. Teve também o Léo Dias postando que não ia fazer matéria caso o Flamengo perdesse a Libertadores, alguma coisa assim. Não, caso o Flamengo ganhasse a Libertadores, ele não ia fazer matéria sobre os jogadores pegando as amantes. Isso. Nunca te perdoaremos, Léo Dias, que fique claro, tá? Nunca te perdoaremos. Léo Dias foi um dos grandes craques do futebol brasileiro na temporada. Não. Ele fez o Flamengo ganhar, velho. Não, quem fez o Flamengo ganhar foi o time que o Flamengo tem. Léo Dias nos trouxe entretenimento. Ele podia ter atrapalhado. Ele tinha que ter soltado tudo os podres antes da final. Esqueci de uma muito importante, aquele programa do Galvão e amigos da Band, o dia que ele reuniu Neto, Luxemburgo e toda essa galera da velha guarda no programa.
Teve um dia que o Luxemburgo meteu um migué também. Que ele falou que estava viajando e estava em casa. Ele meteu o migué para não ir no programa do verdade. estúdio. E agora eu lembrei também, você falou do Galvão. Galvão e Craque Neto juntos no Prime Video na final da Copa do Brasil. E Craque Neto junto com o Rômulo Mendonça nas semifinais da Copa do Brasil no Prime Video. Foram momentos maravilhosos também desse ano. E Rômulo Mendonça narrando os gols do Juninho do Flamengo. Muito bom também. São algumas figuras que sempre nos dão entretenimento. Sempre nos proporcionam. E só um detalhe que me veio agora à cabeça, não falando de futebol nacional, mas a gente fez o primeiro episódio do ano. Que dia que foi esse primeiro episódio do ano? Não lembro especificamente qual foi a primeira segunda-feira de janeiro. Foi dia 2. Dia 2 de janeiro, primeira segunda-feira. Dia 2? Dia 6 de janeiro, primeira segunda-feira. Estamos gravando no dia 26 de dezembro e o torcedor do Manchester United ainda não cortou o cabelo. E o Manchester United melhorou na reta final desse ano, mas ainda não conseguiu. Cara, era melhor ele torcer pro Mirassol do que pro Manchester United. No mínimo teria 2 cortes de cabelo. Então, fica aí a lição que esse ano nos ensinou se você quer estar bem apresentado, não torça para o Manchester United ou não faça apostas envolvendo seu time. Que às vezes dá errado. Agora, senhores, vamos para a cota de previsões. Vamos parar de falar de passado. Vamos agora falar de futuro. E primeiro, um palpite rápido e rasteiro para quem vai ganhar a Copa do Mundo. Estamos gravando com alguns meses de antecedência. Então dá pra gente ainda botar a data se a gente errar muito feio o palpite. Quem começa? Você, pode ir? Cara, é difícil porque assim, tem muitas seleções no nível parecido. E é uma competição de quem tá bem naquele mês, naqueles 40 dias agora, um pouquinho mais. Uma competição de mata, uma bola na trave, um milagre de um goleiro pode levar para um lado ou para outro. Acho que tem algumas seleções muito fortes que podem se encaixar, se estiverem encaixados, se estiverem bem, se os principais jogadores estiverem bem naquele mês, podem conquistar esse título. Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, acho que essas são as mais fortes, mas falando de todo o ciclo do melhor futebol jogado, eu vou de Espanha. Eu acho que é a equipe que chega melhor para a Copa do Mundo e tem ali um elenco forte, tem um Lamine Yamal, tem um Pedro, tem jogadores ali muito bons e tem o melhor conjunto. Acho que a Espanha chega com uma pitadinha ali de favoritismo. Gabriel Fábio. Você quer que eu palpite com o coração ou com a razão? Pode ser ambos. Com o coração, meu palpite de coração é Grêmio. Infelizmente ainda o Grêmio não joga Copa do Mundo, não tem essa opção ainda. Eu vou primeiro usar a razão eu concordo bastante com o Kelvin. Eu acho que a Espanha é uma forte candidata e eu faria um adendo à França pela geração, que ainda tem uma geração muito boa de jogadores talentosos. O atual melhor do mundo, tem o Mbappé, ainda tem bastante jogadores que podem gerar frutos para a França. Agora, falando com o coração, a audiência aí provavelmente vai se assustar, mas para quem não sabe, no futebol de seleções eu não gosto da seleção brasileira e eu torço para a Argentina. Então eu quero que a Argentina ganhe a Copa do Mundo ano que vem e com o Messi sendo o protagonista de novo. Eu não posso falar nada porque eu já torci para a Argentina, porque eu gostava muito da seleção argentina, do jeito argentino de jogar. Mas já passou essa fase rebelde na minha vida. Então,
No coração, Brasil ganhando e menino Ney ganhando, fazendo assim para a torcida. Isso é o mínimo que eu espero para me alegrar definitivamente com o Endrick marcando o gol do título. E falando racionalmente, aqui França. Vou de França, porque o time está muito bem ajustado. É que história. Eu confiaria na Espanha a longo prazo. Acho que a Espanha é uma das melhores seleções, mas eu vejo a França está pronta, cara. E eles ganharam 18, bateram na trave 22. Para eles tirarem esse tricampeonato aí, tá muito perto. Então, allez les bleus. Tô achando que vem França campeã do mundo. E se a gente falou da Copa, vamos falar do melhor do mundo. Agora, tem que falar quem vai ser o melhor do mundo. Só pode ser Ribamar? Pode. Pode ser Carlos Henrique? Pode. Pode ser Juninho Capixaba? Pode ser. Pode ser Carlos Vinícius do Grêmio? Vini da Pose? Pode ser. Pode ser Flávio Lopes? Pode ser. Pode ser Kevin Viveiros, o trem, macetando na Série A? Pode ser. Apenas o melhor do mundo. Falando com o coração, o prêmio Pedro Jeromel de melhor do mundo vai para Carlos Vinícius da Pose. Acho que é um cara aí que vai marcar 60 gols na temporada e ser indiscutível melhor do mundo. Mas agora, falando racionalmente, já que eu falei que a Espanha será campeã do mundo, craque da seleção espanhola, e pensando que a Copa do Mundo será o grande critério para a escolha do melhor do mundo, vou de Lamine Yamal. Me chamem de clubista, pelo que eu vou dizer, mas Virgínio terá sua ressurreição. Vinícius Júnior, melhor do mundo. Me julgue. Nosso Virgínio, nosso vice-presidente da WePink, vai voltar e vai ressurgir ajudando o menino Ney a conquistar o X. E você sabe qual música vai estar tocando, né? Qual? Alô, Virgínia. Não, se o Brasil é campeão do mundo, chegando no Brasil, tem um carro do bombeiro com Vini Júnior, Virgínia, os filhos, os influencers, e no outro caminhão tá o resto dos jogadores. Não, pensa comigo, ó. Eu já fiz essa teoria pro Kelvin e funciona. Quem ganhou? Onde é que é a próxima Copa? México, Estados Unidos e Canadá. Canadá nunca recebeu Copa. Quem ganhou a Copa que aconteceu nos Estados Unidos? Brasil. Quem ganhou a Copa no México? Brasil. Argentina também. Exatamente. Então já reduz bastante. Brasil, ele está muito tempo sem ganhar. Então, é o primeiro da fila a voltar a vencer. Adulto Ney não vai querer se aposentar sem um grande título para a carreira e fazer aquela recuperação espetacular. Cara, o mundo tá dizendo é Brasil, cara. Com o Virgínio, além do detalhe, quando o Brasil ganhou o Penta, era uma loira e o nosso atacante. Mesmo cenário agora. Inclusive, quero pedir para a senhora Neymar pintar o cabelo de loiro, por favor. Para contribuir também, né? Porque nossos craques funcionam com as loiras, né? Então aí acaba dando aquela destravada e é título. Então, assim como o Romário conquistou a taça em Tafarel lá nos Estados Unidos, dessa vez vai ser menino Ney, só não precisa levar para os pênaltis de novo, porque aí o coração do torcedor não aguenta. Então, é apenas isso. Mas qual das senhoras do Neymar? Ele que decida. Certo. Agora ele tá de casalzinho, tá adulto. Agora tá o senhor de idade.
exemplo de fidelidade brasileira. Assumiu de vez a senhora Biancardi. Esperamos, né? Mas também faz parte. Não. Esperamos o caralho, que jogador santo, o último que teve foi o Kaká, ainda foi largado. Então, não. Jogador que ganha taça, ganha troféu, jogador... A história do Kaká é muito boa. Não, assim, Ronaldo. Diferente, se o cara trai a esposa, se o cara tem amante, se o cara come traveco, o que for, o importante é demonstrar futebol dentro do campo. O que Como faz diz... fora... Exato. Faz fora, a gente Romário, não o meu único problema é mulher. Era mesmo, e marcava um monte de gol. Então, eu torço para que o problema de todo jogador da seleção seja mulher. Como eu diria... leva ele na casa das primas, resolve o problema e vem o Hexa. Como diria um dos astros das décadas de 60 e 70, o George Best, ele falou que teve uma vez que ele parou de beber e de pegar mulher, nos piores 20 minutos da vida dele. Exatamente. Aí ele tem uma frase boa também que ele diz que ele gastou o dinheiro dele com carros, bebida e mulheres. O restante ele desperdiçou. Exatamente. Não, então, até para fechar esse acordo, só a favor. Seleção brasileira patrocinada pelo Fatal Model, para os nossos atletas terem uma diversidade de opções. E Léo Dias, vamos fazer um acordo com ele para ele não vazar os podres. No máximo, fazer um livro contando os podres para daqui a uns 10, 15 anos. No máximo. Então, vamos fazer o acordo pelo Hexa. As esposas, cabelinho loiro, porque Ronaldo tinha uma loira quando ganhou a última Copa. Léo Dias, vamos ficar quieto, né? Sônia Abrão, vamos ficar quieto, né? Em prol do Hexa, por favor. Sem fofocaiada, por gentileza. E o Fatal Model para comemoração dos nossos guerreiros brazucas. Né? Já tá feito o acordo. CBF só me manda depois o Pix por essa ideia genial. Também aceitamos em créditos e churrasco. Não reclamamos. E ser chamado pra festa, né? A gente também não ficaria bravo. E vamos torcer para o Léo Dias não ser convidado para o Charla Podcast, para não gerar uns cortes sobre esses assuntos aí. Mas você também já votou no seu melhor do mundo? Não, ainda não. Meu melhor do mundo é o Viveiros. Ele vai fazer jus ao apelido e vai atropelar todos os adversários que chegarem na frente dele. Mas, falando racionalmente, é o Lamine Yamal. Concordo com o Kelvin. Uma boa escolha. Exata. Gostei da sua escolha. Viveiros. É isso mesmo. Vai começar brocando no Paranaense e ganhando o título para nós. Que eu tô cansado de perder Campeonato Paranaense para time pequeno, principalmente Curitiba, que é o menor deles. Então, é cansativo. Agora, senhores, vamos para a previsão apocalíptica. Que rufem os tambores. Agora, cada um de nós vai soltar aquela previsãozinha maldosa, mal criada para algum time. E aí fica por conta dos nossos amados cortes ver se a gente acertou ou a gente errou a nossa previsão. E eu já começo de uma forma super carinhosa dizendo que arerê, se o Inter não caiu esse ano, ano que vem vai para a Série B. Gosto muito do Internacional, mas não dá. Se continuar com esse futebolzinho miserável e cada vez insistindo em um técnico mais bizonho, a Série B tá próxima. Então, deu para dar uma fugida em 2025 e em 26 ela vem. Então, meu palpite apocalíptico é Internacional na Série B de 2027. Que é o Vitor. Meu palpite apocalíptico. Não me vem muita coisa na cabeça, acho difícil falar isso pensando. Você tá de ninguém.
Ninguém contratou ainda, não começou a temporada, não vimos se os trabalhos novos vão encaixar ou não, poucos anúncios de contratação, de saída. Meu palpite apocalíptico é Grêmio. Grêmio vai para a Série B. Sempre sou pessimista com o Grêmio, então vou ser pessimista mais uma vez. Então o Grêmio fará uma temporada horrorosa, como já é de praxe. Nem o destino esperava por esse palpite. Eu sou sempre pessimista, sempre acho que vai dar merda. Exato. Inclusive, eu era um dos únicos que achava que o Inter não ia cair. Pessimista, acredito quando acontece. Fazer um palpite já apocalíptico por todos aqui, né? Dizer, final da Copa do Mundo, Thomas Müller vai marcar um gol. Final, Alemanha 1, Brasil 5, né? Então, outro palpite mal criado aqui nesse canal. Porque nada tão bom quanto vencer a Alemanha de novo, né? Porque 2002 eles descontaram com 7-1, né? Então já passou da hora da gente descer de novo do lombo da Alemanha. Então fica a dica. Gabriel Fabro, qual é o seu palpite mal criado da temporada? Meu palpite apocalíptico é o Santos rebaixado e o Neymar lesionado um mês antes da Copa e cortado da lista oficial. Puta que pariu. Não, se isso acontece, mano. É bem provável, eu diria. Exato. Você falou uma coisa que é muito possível, velho. Me deu um medo até. E o Mirassol, campeão da Libertadores. Aí você foi longe. Não é para ser apocalíptico? Você foi muito positivo, velho. Não, seria divertido, mas não vai rolar. Não, o Mirassol campeão da Libertadores seria maneiro. Não é um palpite apocalíptico, é um palpite maneiro. Não é um palpite bom, uma coisa legal. Mas apocalíptico pode ser interpretativo. Não, apocalíptico seria o Mirassol rebaixado. É. O Mirassol tomando trolha na Libertadores. Exato. Tudo bem, não Flamengo caiu na fase. Bater com vocês. Eu sei que a audiência queria ver uma treta, mas eu não tô a fim de ficar procurando argumentos para rebater com vocês. Good vibes. Nem parece que puxa boa polêmica dentro das lives. Agora resolveu terminar o ano para tentar ganhar presente do Papai Noel. Meteu o louco o ano inteiro, agora que é. Exato. Ser bonzinho. Papai Noel aqui, ó. Virou. Não, fez que nem o Papai Noel, fez a bagaceira o ano todo e no final do ano dizer, não, eu fui um bom menino. Foi porra nenhuma. Tava fazendo um monte de polêmica. É o Léo Dias do jornalismo paranaense e fica de conversa. Fofoca da porra. Olha, na verdade, não sei se eu chego a ser o Léo Dias. Tem outras pessoas aí que merecem mais esse título, mas eu não vou citar nomes, até porque nunca me fizeram nada de mal e sempre me recebem bem. Mas quem estiver assistindo pode imaginar quem seja. Você vê, cara, como é que a pessoa é assim, né? Então, beleza. Fique claro. Se o Neymar lesionar antes da Copa, a gente vai presencialmente em Curitiba dar um hospedal a Robinho nele. A gente já sabe culpa de quem foi. Exatamente. Sabe quem que acertou os tornozelos dele. Então, que fique claro que vamos fazer esse método de total amor e carinho, começando com barra de ferro no lombo, né? É 6 meses, que o Neymar precisa. Depois pode aposentar. Não, ele pode. 6 meses com saúde. Ele pode usar os primeiros 5 meses para iludir as pessoas e no quinto mês ele se lesiona. Tá ótimo. Para, Léo Dias. Tá sendo mal, cara. Tá sendo maldoso. Não, cara. Nem quero falar mais nada. Até me perdi nas frases, porque é tanta maldade nesse coraçãozinho e ainda quer ganhar presente do Papai Noel no final do ano. Já diria o Adriano, impressionante o grau de maldade que vocês têm.
Deus perdoe essas pessoas ruins. Não, o Papai Noel não tinha que trazer presente, tinha que botar ele no saco e levar embora. Pô, com esse grau de maldade, velho. Querendo acabar com o país. Exatamente. A gente com o final de ano aqui pacífico, gente boa, tranquila, e ele dando alfinetada, desejando lesão pro Neymar. Cara, você vê o grau da maldade ali, velho. E ainda tem eleições, se vocês quiserem apimentar mais. Não. Queremos manter o canal ileso. É melhor não. Não queremos. Não, porque as opiniões são polêmicas. Exato, a gente ainda quer ser bem quisto aqui em Toledo, a gente ainda quer poder andar na rua. Então. Apesar que para Toledo ainda as opiniões seriam bem aceitas. Acho que a do Fábio não. Do Fábio. Eu diria a nossa. A gente, se ele soltar meia dúzia de opinião, deportam ele para Curitiba de volta. Vão criar o muro do Trump entre Toledo e Cascavel por causa dele. Mas é isso, meu povo brasileiro. Obrigado por terem feito parte dessa bagaceira durante o ano todo. Foi um ano de muitas mudanças, um ano de muitas novidades também, de um formato novo de fazer o Hora do Jogo e que se tornou o HDJ Futebol Clube. Então, a gente fica feliz de ter vocês juntinhos com a gente. Faltam 75 inscritos para a gente bater os 1000, então dão essa força. Sejam bandindinhos. Não seja bandindinho, que vamos estabelecer a meta até o final de janeiro, vamos contribuir para a gente chegar nesses 1000 pelo menos. Exato, para bater nos 1000zinho, que é importante. Agradecer muito, Kelvin, agradecer o Fábio. Foi uma temporada complicada, não só no ar, mas pessoalmente, para todos nós. A gente teve muitas atividades, muitas demandas, muitos projetos, muitas coisas por fazer, e questões que a gente não traz para o ar, até para não baixar o clima, porque isso aqui para nós é quase uma terapia. A gente liga a câmera, liga o microfone e fica aqui quase uma hora falando merda. Então, para nós é maravilhoso. Isso aqui é terapêutico, né? Então, eu falo, só quem me conhece a fundo de lá ele, né? Nas profundezas. Lá ele. Quem conversa bastante comigo e sabe da minha vida, sabe o quanto que ter esses espaços aqui dentro do HDJ pra gente só entrar no ar e falar merda. A gente sabe que nem todo mundo gosta desses papos mais resenhas, às vezes a galera gosta dos vídeos mais históricos, os vídeos mais com conteúdo mais forte, não tão zoeira, debate, mas é bom, faz bem. Esse momento aqui nos faz sorrir às vezes nos dias que a gente só quer dormir, descansar, nos dias que a gente não tá afim de sorrir por ninguém. Então, agradecer aos meus parceiros que por mais um ano aguentando esse velho rabugento que acha que tudo é trabalho, né? E que trata o canal parecendo uma empresa. Então, só agradecer a todos por essa temporada. Fechando aí com esse último episódio que está sendo gravado hoje, dia 26, mas sai no ar na segunda-feira, dia 29. É isso aí, galera. Também agradecer por esse ano aí nos acompanhando, nos aturando. Segundo ano completo aí de HDJ Futebol Clube. Falta ainda alguns diazinhos, um mesinho para completar efetivamente os 2 anos, mas segundo ano completo praticamente de conteúdo. Como o Pedro falou, a gente fez várias mudanças no canal aí durante o ano, muito por conta das nossas agendas fora do HDJ Futebol Clube, que nos demanda aí demais, muito tempo, e acaba sendo exaustivo. Então a gente fez algumas mudanças que a gente entende, que a gente estava olhando que foram boas. Então hoje a gente tem conteúdo mais resenha, como esse de hoje, esse de encerramento. A gente tem conteúdos históricos, algumas coisas ali mais analíticas também, trazendo um conteúdo aí semanalmente para vocês, conteúdos curtos também, aí algumas vezes durante a semana. Então agradecer para quem nos acompanhou, para quem nos deu uma audiência legal
ao longo do ano. Para quem ainda não nos acompanha, ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, manda para o colega, para o amigo, para a namorada, para a amante, para o colega do trabalho, para o inimigo, manda para todo mundo, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. E agradecer ao Pablo também, que está sempre aí presente, em vários momentos participando com a gente, resenhando aí sobre alguns temas. A gente tem entrevista também, o Fábio foi o nosso primeiro entrevistado, já temos algumas entrevistas aqui no canal, vamos ter mais algumas entrevistas já para o início do ano que vem, muito provavelmente, e o Fábio foi um dos principais parceiros, muito também na audiência, muito ali nos dando apoio, nos dando suporte fora, então é um grande amigo aí também, parceiro do canal, e ano que vem esperamos que vocês sigam nos acompanhando, a gente vai seguir trazendo esse conteúdo para vocês e que seja um ano maravilhoso para todos nós, para todos do canal, um feliz ano novo, que seja um ano maravilhoso futebolisticamente, que é o que a gente vem para falar aqui. Vai ser um ano sensacional com Copa do Mundo, a gente falou muito aí durante esse programa, então vai ser um ano sensacional. Início de janeiro já começa tudo de novo aqui no futebol brasileiro também, que é o nosso foco ali no dia 7, já tem Campeonato Paranaense. Vai rolar muita coisa, a gente vai estar trazendo aí os vídeos históricos, os vídeos de zoeiras, entrevistas. Vai ser legal demais, e o Pablo com certeza participando em vários momentos com a gente. Primeiro que eu sempre apoio vocês, principalmente por trás. Eu estou sempre por trás, apoiando vocês. Lá ele. Vamos parar com isso aí. Segundo que eu quero meu contrato aqui de empréstimo, de contrato de sócio aqui do canal, porque já não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que eu apareço aqui no ano. Estou esperando ele chegar. Ainda não chegou. O que aconteceu? Tá vindo de navio? Se perdeu no centro de tratamento de encomenda de Curitiba. É igual aquelas encomendas da China que chega em Curitiba e fica ali 6 meses, tá ligado? Não, mas ano que vem a gente está pensando em introduzir coisas em você para essa parceria. Exatamente. Manter sua agenda, não só sua agenda preenchida. Ok. Prefiro não saber quais outras coisas vão ficar preenchidas. Relaxa, não vai doer. Bom, mas agora tentando falar um pouco sério, apesar que é difícil falar sério com vocês dois aqui junto, foi um ano muito interessante, como o Pedro bem disse. Tem coisas que a gente não traz aqui para as gravações, vocês não trazem, eu não levo lá no canal Cap 12, porque realmente são momentos que fazem a gente feliz, fazem a gente esquecer da vida, ter uma distração por meia hora, 1 hora, que seja, ou quando a gente está editando, fazendo alguma outra coisa, ou conversando mesmo entre nós sobre alguma coisa. Então, realmente é muito sempre prazeroso estar aqui com vocês, é sempre muito divertido, a hora passa bem rápido, a gente nem vê a hora passando. É sempre legal estar aqui, poder participar com vocês de alguma maneira, poder estar gravando com vocês, ou na época que vocês faziam live, tá lá no chat, acompanhando, conversando, compartilhando. Inclusive, é uma coisa que a gente que acompanhava, que a audiência fiel, sente falta das lives, mas eu sei que para vocês é difícil voltar por essas questões que vocês falaram da agenda, mas independente do que vocês fizerem, vou estar sempre acompanhando vocês. E obrigado também a todas as vezes que vocês participaram lá no canal Cap 12, se disponibilizaram, trocaram agenda, conseguiram tempo na agenda de vocês. E foi uma temporada difícil psicologicamente. Por Kelvin, eu acredito que nem tanto, porque estava na Série A e no final acabou dando tudo certo, indo com algumas rodadas de antecedência. Mas para mim, o Grêmio perdeu depois de 7 anos o Gauchão para o Inter. Podia ser a Octa, que seria histórico. Foi eliminado da Sul-Americana por um time do Peru. O time brasileiro não pode ser eliminado por um time do Peru na competição sul-americana, pela Alianza Lima. Caiu na Copa do Brasil para o CSA, que é um time da Série C. Assim, pelo menos não foi rebaixado, que era o esperado. Pelo primeiro semestre que o time teve, trouxe ali as contratações, Carlos Vinícius da Pose, Arthur,
grande maestro, os grandes nomes para a seleção brasileira, inclusive na Copa de 26, para ajudar ali a trazer o Hexa. Mas poderia ter sido pior, mas foi bem ruim. Foi bem ruim. Eu acho que eu menosprezei um pouco a sua tristeza, peço perdão. Então foi uma temporada desgastante para nós três. Inclusive, para quem não sabe, no último jogo do Atlético na Arena da Baixada, eu chorei. Não chorei tanto como eu imaginei que eu ia chorar, mas chorei um pouco, mas depois em casa chorei de novo. Mas foi uma temporada de conquistas, não só no canal, mas conquistas profissionais também. Arranjei um emprego muito interessante, com pessoas muito legais, um trabalho muito confortável. Agradeço a isso também. Agradeço também ao Moura Júnior, lá da Rede Malaguinho Esportes, um narrador bem reconhecido aqui no segmento paranaense, que deu oportunidade para mim. Também convidou o Pedro para participar lá, enfim. E também fiz cursos aí para outras áreas, aí para um projeto que eu tenho de vida também. E é isso. Espero que vocês tenham sucesso, que cheguem aos 1.000 inscritos, que cheguem a monetização para a gente poder acessar o canal de vocês, adentrar o canal de vocês. E Que papinho. E mais uma vez, obrigado por vocês citarem ali a questão da série de entrevistas, por ter sido o primeiro entrevistado. Fiquei muito feliz com o convite. Vocês já entrevistaram grandes pessoas nessa série de entrevistas. Queremos spoiler aí dos próximos entrevistados, se já tiver alguma coisa definida. E falar para o pessoal que acompanha o Cap 12 que nós teremos mais conteúdos ano que vem. Eu já estou combinando com alguns influenciadores que falam do Palmeiras, do Galo, do Inter, de alguns outros times aí para fazer umas lives especiais. E então tem muita coisa bacana. E eu gostei desse novo formato de conteúdo de vocês, apesar de não ter mais as lives, porque me lembra um formato que eu gosto bastante, que é o estilo do Futirinhas, e eu acho que vocês conseguem, proporcionalmente falando, claro, no estilo de vocês, trazer um pouco dessa alegria também nesse estilo. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu roubei um pouco aí do tempo, mas é isso. Dá para dar spoiler de entrevistados ou vamos deixar mais para frente? Vamos deixar, né? Ainda como é janela de transferências, a gente está terminando as negociações. Então, a nossa ideia é que para a primeira entrevista seja uma entrevista relevante, seria uma entrevista importante. Mas ainda acho que a gente não faz um spoiler. Vamos deixar na curiosidade. Vamos deixar mais um tempinho aí. Exato. É uma entrevista que vai ser importante para nós, então vamos deixar abaixo. Mas é isso, meu povo brasileiro. Ótimo 2026 para todos vocês. Que vocês tenham um ótimo, iluminado, abençoado, próspero, incrível, espetacular ano aí que vier. Faltam palavras para dizer. E obrigado por vocês acompanharem a gente nessa jornada, que foi de muitas novidades, mas com uma certeza que é ter sempre vocês junto com a gente, acompanhando, dando risada, se divertindo, se informando quando a gente traz conteúdos mais históricos, e é isso. Seguimos juntos para mais uma temporada, porque aqui é que nem o Alex Ferguson, né? É contrato longo, né? Então a gente segue a longo prazo produzindo. Na verdade, é que nem o Renato Gaúcho. Chega no final de temporada, a gente sempre pensa assim, renova, mas no fundo termina renovando. É que nem Painato com o Grêmio, né? Então, é isso. Inclusive, deveria voltar Painato pro Grêmio para voltar a algum dos memes importantes e entrevistas maravilhosas. Pelo menos já era entretenimento. Exatamente. Então, tá faltando entretenimento nessa nação. Mas é isso, meu povo. Até mais. Valeu.